Olá, pessoal, boa tarde. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a Papyrus pela oportunidade de estar aqui, compartilhando um pouquinho com vocês, né, meus conhecimentos. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. E para mim é um prazer estar aqui, conversando com a população de Moemulo do Morro, Iraquara, Bonito e Souto Soares, sobre reaproveitamento de alimentos, que para mim é bastante importante, né? Eu sou graduada em nutrição, eu faço pós-graduação em nutrição oncológica, né, para tratar pacientes com câncer. E uma das bases para a boa saúde é uma boa alimentação. Então, pessoal, esse é o meu convite para vocês hoje. E eu trago também esses dados, que são dados sobre a quantidade, o que representa esse desperdício em termos ambientais, onde 24% do total de recursos de água são referentes a essa comida desperdiçada. 23% da área total de terras cultivadas são referentes a essa comida desperdiçada. E também 23% do uso de fertilizantes. Esses são dados bem relevantes para a gente entender que não só que esse impacto ele se reflete de forma global, né, no nosso planeta, né, no nosso meio ambiente. Problemas de desastres ambientais ou de guerras de grandes proporções que causasse um momento de racionamento de alimentos. Então, nós sempre temos essa questão da valorização da fartura, né? Nós celebramos com muita comida, essa questão de é melhor sobrar do que faltar é muito presente na nossa cultura. Além disso, existe o fenômeno da neofobia. O que seria isso? Neo significa novo, e fobia é fobia mesmo, repulsa. Então, quando a gente tem um comportamento alimentar passado de pai para filho, de geração em geração, como eu falei, comida é cultura, tudo que é novo a gente tende a achar estranho e não encarar e não provar. Então, quando a gente fala de reaproveitamento de alimentos ou aproveitamento total de alimentos, existe um certo preconceito em utilizar o que constantemente era entendido como lixo, como caso de talos, folhas, sementes, para ser entendido agora com esse novo olhar de que de fato são alimentos. Bom, e aí, para a gente entender esse processo, eu trago mais uma vez um estudo específico para o nosso país, né? Esse estudo foi realizado em São Paulo, onde aparecem 5 principais categorias de desperdício de alimento aqui no nosso país. A primeira categoria é aquela categoria da compra excessiva. Aquela pessoa que vai, compra muito, não dá conta de consumir tudo e acaba perdendo e estragando. Outra categoria é a categoria da preparação abundante, né? Que a gente falou do é melhor sobrar do que faltar. Uma outra categoria é aquela categoria de pessoas que separam as sobras para os animais de estimação ou para os animais que a pessoa cria. Enfim, não consumindo a comida toda e separando as sobras, os restos para esses animais. Tem aquelas pessoas que fazem o descarte das sobras, que não gostam de comer comida requentada ou novas preparações, ou que não gosta de separar potinhos com comida do outro dia na geladeira. E uma outra categoria de desperdício é a da preservação inadequada de alimentos. Então, a partir desse estudo, eu trouxe uma proposta para a gente aqui, que é ir atacando de um por um essas categorias e usando estratégias para a gente fugir e no final
dessa conversa, desse bate-papo, a gente traçar novos comportamentos que evitam a gente cair nessas categorias de desperdício. Eu espero que vocês saiam daqui com algum aprendizado em relação a isso. A primeira coisa que chama a atenção são as dicas para evitar o desperdício. O primeiro passo é o planejamento das compras. Esse planejamento das compras, ele é tão importante que eu separei um slide específico para ele, que é o próximo slide. Então, guarda aí essa informação. É importante planejar as compras. No momento das compras, é super importante observar os prazos de validade do produto que você está comprando. E aí o vídeo até falou, cuidado com as promoções, para a gente não comprar mais do que precisa. Tudo isso tem a ver com planejamento. E o prazo de validade é muito importante. É importante também higienizar os alimentos antes de guardar, porque a higienização, ela está diretamente relacionada com a extensão dessa data de validade, principalmente das frutas e vegetais, né, e legumes. Na hora de guardar os alimentos que foram comprados, existe uma regra, que é uma regra da nutrição de restaurantes, né, que é a regra do VPPS, que é o primeiro que vence é o primeiro que sai. Então, desde um grande restaurante até o armário da nossa casa, essa regra ela é muito valiosa. Primeiro, coloca na frente, deixa na sua vista o alimento que tem a data de validade mais próxima do vencimento. Então, você vai consumir o que vence primeiro e é o primeiro que sai. Assim, não há desperdício de você abrir seu armário e ter alguma coisa vencida e você está desperdiçando o alimento. Bom, da mesma forma, armazenar bem um alimento ou um produto que foi aberto é super importante. Potes bem tampados evitam que entre umidade nos alimentos e que você perca por bolor ou por contaminação por aqueles carunchinhos. Isso é bem importante. E uma outra estratégia é usar e abusar do congelador. A maioria dos alimentos, frutas, legumes e verduras podem ser congeladas sem grandes perdas nutricionais. Como eu falei, a importância do planejar as compras. Para evitar excesso, o que eu recomendo? Vocês, antes de sair no mercado, para ir ao mercado, ou comprar, ou ir na feira, dá uma olhada em tudo que tem em casa. Abre a geladeira, abre o armário, ou a despensa, faz uma lista do que falta e se atenham à lista. Tá? Isso é importante porque a gente olha o que tem, a gente já pensa nas preparações que pode realizar ao longo da semana, e aí você compra o que falta para que use tudo que tem em casa. E estabeleça aquela regra do primeiro que vence é o primeiro que sai. Bom, outra coisa importante é não ir para as compras com fome. Gente, isso é fato. Quando a gente vai para as compras com fome, a gente acaba consumindo e comprando mais do que precisa. Além disso, eu falo aqui para vocês, com fome e com sede. Muitas vezes a gente confunde sede com fome. Antes da pandemia, eu costumava levar até uma garrafinha para ir me hidratando enquanto eu ia no mercado ou na feira. Agora, isso não é muito possível porque a gente tem que estar sempre com máscara para proteção da nossa saúde. Mas é importante que a gente esteja sempre hidratado e alimentado antes de ir fazer as compras. Eu aconselho também que as compras de vegetais, elas sejam semanais ou no máximo quinzenais. Porque muitas vezes a gente compra muitas verduras, frutas e legumes e elas acabam estragando ou na fruteira ou na gaveta do refrigerador. Então é sempre bom fazer esse planejamento e fazer compras mais curtas para que haja um consumo desses vegetais frescos. E para mim, a dica de ouro daqui, que é valorizar os alimentos da estação e os produtores locais. Por que isso é tão importante, gente? Os alimentos da estação, eles são alimentos que estão respeitando o ciclo natural da planta. Então,
nesse caso, né, os alimentos eles têm uma contaminação menor, tanto de agrotóxicos, né, dos pesticidas, quanto dos fertilizantes, porque eles estão ali florescendo e frutificando de acordo com o seu ciclo natural. Então, eles são alimentos que normalmente também eles vêm com mais densidade nutritiva, com mais nutrientes, justamente por conta desse respeito ao ciclo da natureza. E em relação aos produtores locais, além de você estimular a economia da sua localidade e fazer o dinheiro circular na região, que é muito importante, aí existe também o impacto desse traslado, né, de quando você compra um alimento que vem de longe, tem todo o impacto do transporte, que gera aquele desperdício que a gente viu no início dessa apresentação. Em relação à higienização dos alimentos, o que eu trago para vocês é a importância de fazer essa higienização logo que chega das compras, para que esses alimentos eles durem mais tempo e que vocês sejam estimulados a consumi-los. Porque é muito melhor você higienizar, por exemplo, toda uma salada, todos os alfaces, e você está só usando no momento do consumo, sem essa necessidade de parar para poder higienizar e acaba murchando na geladeira. Então, chegando no mercado, tira as partes estragadas ou aquele tomate que está estragado, deteriorado, lava cuidadosamente para tirar todos os resíduos sólidos em água corrente, faz a desinfecção com hipoclorito de sódio, né, aquela que boa, na proporção de 1 colher de sopa para 1 litro de água potável, deixa lá 15 minutos, aí vai matar, né, a maior parte dos contaminantes mesmo, escorre, enxágua em água potável, seca direitinho, acondiciona no recipiente limpo e guarda. Assim, com essa higienização, principalmente com a higienização com o hipoclorito, a maior parte dos contaminantes que causam essas deteriorização, que deixa o tomatinho podre, já vai eliminar e ele vai durar já um pouquinho a mais. Bom, para fazer o branqueamento, você vai higienizar os legumes e as verduras, como indicado anteriormente. Esse processo, ele diminui as perdas nutricionais, faz com que os vegetais mantenham essa coloração e realmente diminui os níveis de contaminação. Você vai higienizar, cortar os vegetais em porções menores e mais ou menos do mesmo tamanho e vai fazer uma imersão em água fervente. Normalmente de 3 a 5 minutos, até você ver que eles começaram a amolecer um pouquinho, não pode amolecer muito, só um pouquinho. Imediatamente vai tirar esses vegetais da água fervendo e vai dar um choque térmico num recipiente com água e gelo. Esse choque térmico é que faz a proteção dos nutrientes e da coloração, dos fitoquímicos que dá a coloração das plantas, e você vai ter esses vegetais prontos para o consumo no seu freezer, com bastante economia para a sua casa. Então, é a mesma coisa das frutas. Espera secar, divide em porçõezinhas e leva para o congelador. Quem congela e se organiza, não desperdiça e sempre tem. Outra coisa importante, que na verdade é o principal dessa palestra, é a gente evitar o desperdício aproveitando tudo que o vegetal tem para nos dar. Então, a gente tem que aproveitar as cascas, as folhas, os talos. Normalmente, eles são partes da planta cheia de nutrientes e traz a oportunidade da gente conhecer melhor os alimentos e tirar a monotonia do nosso prato. Quando a gente fala em reaproveitamento de preparações, para mim o mais importante nessa questão, nessa conduta, é a possibilidade de você fazer esses reaproveitamentos das sobrinhas que ficaram na geladeira, na elaboração de novas preparações com amor e capricho.
com cuidado, porque a gente come também com os olhos. Então, quando você pega uma preparação bonita, apetitosa, agradável, a tendência é que as pessoas deixem a neofobia de lado, o medo do novo, e se estimulem a consumir. Aí eu trago a reflexão de todos sobre essa questão de reaproveitar e de aproveitar integralmente, que nós temos duas casas nessa nossa existência, né, que é o nosso corpo e o planeta Terra. Reaproveitando os alimentos, além da gente estar cuidando do nosso corpo, ingerindo mais nutrientes, a gente está cuidando do planeta, produzindo menos lixo. Porque, na verdade, quando a gente joga fora, não existe fora, porque é a nossa casa, é o nosso planeta. Então, vamos nos esforçar para produzir menos lixos, para causar menos impactos no meio ambiente. Pode passar. E aí, eu trago essa informação para vocês como um grande estímulo. Todos os anos, a ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, traz um mote, traz um estímulo através da FAO, que é um órgão específico da ONU, que cuida, né, da agricultura e alimentação. E este ano de 2021 é considerado o Ano Internacional das Frutas e Verduras, em que a ONU, através da FAO, estimula de forma mundial, de forma global, por isso que é Ano Internacional, de forma global, o consumo de frutas e verduras na promoção da saúde. E quando a gente fala de frutas e verduras, a gente quer aproveitá-las na integralidade. Pode passar. Aí eu quero que vocês observem essa figura. Porque, normalmente, regra geral, um alimento vegetal, ele possui 6 partes. Essas partes aí, semente, polpa, casca, entrecasca, talos, enfim. E o nosso consumo normal, o nosso consumo cotidiano, a gente só aproveita uma parte desse alimento vegetal, que é a polpa. Ou seja, a gente só consome 1/6 do que o vegetal poderia nos oferecer. Isso significa um desperdício de 5/6. Ou seja, a gente desperdiça mais do que o vegetal proporciona para a gente do que a gente consome. Então, o que eu quero aqui é mostrar para vocês estratégias para que a gente acabe consumindo o máximo possível desses vegetais. Quando eu estava pensando sobre essa palestra, fui fazer um suco de maracujá em casa e aí eu gravei esse vídeo para vocês verem na prática, essa é a cozinha da minha casa, para vocês verem na prática como de fato dá para a gente aproveitar, por exemplo, o maracujá na sua integralidade. Pode rodar o vídeo aí, por favor. Oi, gente, quando eu estava pensando no que eu ia produzir de conteúdo para vocês, eu tive a ideia de fazer esse vídeo mostrando como que a gente poderia aproveitar completamente o maracujá. Quando a gente usa o maracujá, normalmente a gente usa somente a parte da polpa, né, onde tem as sementes e a polpa da fruta. E agora eu vou mostrar para vocês, né, vou apresentar para vocês um novo olhar para a gente usar também a casca. Só levar as cascas do maracujá numa panela com água fervente por mais ou menos 20 minutos. Após esse período, vai ser muito fácil tirar com uma colher essa casca, essa parte mais branca. Essa parte mais branca aqui, eu consegui tirar ela praticamente inteira. Ela é muito rica numa substância, uma fibra chamada pectina. Então, se vocês pegarem essa parte, né, juntarem várias partes dessa, baterem no liquidificador, juntar com outras frutas, você pode fazer uma geleia bastante legal, né, mais nutritiva e com aquela viscosidade, aquela gelatificação que deixam bem características geleias, né?
E você também pode diminuir até o percentual do açúcar, porque a própria pectina já dá uma adoçada na preparação. E também aproveitar a casca, essa casca mais externa, quando levada ao forno baixo, ela dá uma desidratada. Batendo no liquidificador várias dessas cascas, você produz uma farinha que pode usar para fazer bolo, que pode usar em cima das frutas, uma farinha bastante nutritiva e aproveitando completamente toda a fruta. Em relação às demais cascas dos cítricos, elas também servem para poder fazer petisco, né, que acompanham muito bem um cafezinho. É só deixar elas ferver elas, né, em água com um pouquinho de sal, escorrer bem, repetir a operação de 2 a 3 vezes para suavizar o amargor das cascas dos cítricos, e aí depois preparar uma calda com açúcar e deixar em fogo baixo, né, até essa calda evaporar e cristalizar todas essas cascas. Eu garanto a você que fica delicioso. Além disso, vocês, se não quiserem fazer doce, essas cascas elas podem ser desidratadas, né, numa assadeira forrada com papel manteiga, levada em fogo baixo até que fique bem sequinha, e mais uma vez bater no liquidificador ou ralar num ralador bem fininho, e ele vai ficar um pó de tempero que vai muito bem em peixe, em frango, fica um pó de tempero cítrico. Mais uma vez, é uma estratégia para a gente fugir dos temperos prontos, cheios de aditivos, super, ultra processados. Pode passar. Os vegetais, as cascas, as folhas e os talos, né, das batatas, beterraba, cenoura, vocês podem enriquecer com a água do cozimento, purê, arroz, gelatinas, com essa água do cozimento, onde vocês cozinharam esses vegetais, se vocês não optaram por fazer o cozimento no vapor, com a cuscuzeira. Você pode também aproveitar para fazer chips com as cascas, e os talos da beterraba, vocês podem picar, né, aquela rama da beterraba, ela é muito, muito, muito cheia de nutrientes, pode ser picada e incorporada a um molho vinagrete, ou a molhos das saladas. Ele tem um gosto bem, bem interessante. Pode passar. Assim como a rama da cenoura. A rama da cenoura é super, super nutritiva, tá? E vocês podem usar elas que nem vocês usam a salsinha, o coentro, desculpa, ao contrário. A salsinha você usa no final do cozimento. O coentro, ele é mais sensível, a gente bota... A salsinha a gente põe no início do cozimento. O coentro é mais sensível, a gente bota no final, para ele não ficar murcho, né? A rama da cenoura, ela é bem fibrosa, ela é mais dura. Então, a gente tem que refogar no início da preparação para dar uma amolecida. Então, na farofa fica muito gostosa. A raminha da cenoura picadinha. Ela tem um gosto mais forte de cenoura e ela é super rica nutricionalmente. Ou então, você pode fazer também um caldo com essas cascas. Normalmente, quando eu vou fazendo o corte dos legumes para as preparações aqui na minha casa, vou separando as pontas das cenouras, as cascas da cebola, num saquinho, botando no congelador. Quando esse saquinho tá cheio, eu preparo um grande caldo de legumes e congelo em forminhas de gelo. E aí você pode usar esses cubinhos nas preparações que desejar. Para fazer um arroz, fica muito gostoso. Pode passar. Aqui eu trago somente uma ilustração do que a gente costuma jogar fora, né? E aí eu trago para vocês verem como que são ricas em fibras, em potássio, em fósforo, em vitaminas, A, C. A beterraba é super rica em vitaminas A e vitamina C. A cenoura. Então, todos esses raminhos, todos esses
essas coisinhas que a gente leva ao lixo podem ser base para esses caldos nutritivos. Eu só dou uma dica de que a beterraba, ela tinge muito esse caldo. Então, se você quer um caldo mais limpo, você separa a beterraba para fazer um caldo só de beterraba, porque senão mancha tudo e o caldo não fica claro, não fica branco e acaba atingindo toda a sua preparação. No caso de você quiser inovar e fazer um arroz colorido, por exemplo, fica bastante interessante usar a água da beterraba. O QR Code tem os meus contatos, né, tanto de telefone quanto de rede social, e-mail, e vocês fiquem à vontade para entrar em contato e tirarem as dúvidas, enfim, para o que precisarem. Mais uma vez agradeço a Papyrus pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês.